Olá, pessoal. Então, voltando para a nossa segunda parte da aula agora. Antes de começar, eu quero responder duas perguntas aqui, que foram enviadas antes de começar a aula. Então, a Kátia Vargas, do Mato Grosso, pergunta: as úlceras, tanto orais e genitais, na cultura também não desenvolvem bactérias? Eu acredito que você esteja se referindo à doença de BC. Não, não tem bactérias, não são úlceras infecciosas, né? Elas são úlceras inflamatórias da própria atividade inflamatória da doença, né? Então, são lesões totalmente assépticas, né? E o Matheus de Goiás pergunta: professor, qual a diferença de púrpura palpável e de não palpável? Na verdade, a característica dela ali na pele, né? As púrpuras não palpáveis, elas são lisas, né? Você não nota nenhum abaulamento. As púrpuras palpáveis, elas têm um abaulamento, um relevo, né? Então, às vezes, as púrpuras inflamatórias têm uma característica mais palpável. As púrpuras por coagulopatia, né? Por plaquetopenia, elas podem ser mais planas, né? Então, as púrpuras inflamatórias acabam tendo uma característica um pouquinho mais palpável, mas basicamente é isso. Ok? Então, vamos lá. Começar a nossa segunda parte da aula. Como eu fiz na primeira parte, eu vou expor aqui duas questões que a gente espera poder responder ao final da aula com o que a gente vai expor aqui. Uma menina de 9 anos apresenta surgimento de lesões purpúricas, principalmente na face extensora dos membros, edema e dor nos tornozelos e dor abdominal intensa seguida de vômitos. O primeiro resultado de exame é o hemograma, normal. A respeito do caso, assinale a alternativa incorreta. A. Trata-se de vasculite mais frequente da infância. B. O quadro pode evoluir para abdômen agudo. C. Tem indicação de uso de corticosteroide. D. Para confirmação diagnóstica deve ser realizado mielograma. E. Pode ocorrer acometimento visceral. Então essa é a primeira questão que ao longo da aula a gente vai tentar responder. Segunda questão. Considere as doenças, essa é do CREMESP agora, hein? Considere as doenças glomerulares mais comuns, que se apresentam como glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, eles listam aqui 3 doenças, né? Tem a doença 1, hemorragia pulmonar com anticorpo antimembrana basal. 2, envolvimento de vias aéreas superiores e inferiores, um ANCA-C. E 3, dor abdominal e IgA sérica aumentada. E perguntam, pedem para a gente relacionar a essas 3 doenças a granulomatose de Wegener, a púrpura de Enoch-Schoenlein e a síndrome de Goodpasture, né? Então, ao final da aula, vamos tentar responder essas duas perguntas com o que a gente vai ver ao longo desta aula. Essas vão ser as vasculites, então, comentadas nesta segunda parte. As vasculites associadas ao ANCA, que são essas 3, granulomatose de Wegener, poliangite microscópica e Churg-Strauss, crioglobulinemia, púrpura de Enoch-Schoenlein, doença de Kawasaki e uma pitadinha só de trombongite obliterante. Muito bem, vamos começar então pelas vasculites associadas ao ANCA. O que quer dizer ANCA? Quer dizer, em inglês, né, anticorpo anticitoplasma de neutrófilos, né? Reforço que são essas 3 vasculites, e para 2 delas existem 2 denominações mais modernas e mais corretas, né? Então a granulomatose de Wegener está se convencionando chamar granulomatose com poliangiite, e a síndrome de Churg-Strauss, granulomatose eosinofílica com poliangiite, né? GPA e EGPA em inglês. Poliangite microscópica mesmo. Bom, vamos falar só um pouquinho sobre os anticorpos anticitoplasma de neutrófilos antes de entrar nas vasculites propriamente ditas, né? Como o próprio nome diz, esses anticorpos estão circulando no plasma do indivíduo e têm afinidade contra proteínas de grânulos citoplasmáticos de neutrófilos, né? E a pesquisa e identificação desses anticorpos pode ser feita por uma metodologia chamada imunofluorescência indireta, de forma semelhante ao fator antinúcleo. Então, só para ilustrar aqui, eu vou fazer só um desenho aqui na lousa. Vamos supor que a gente vai fazer uma pesquisa de ANCA. Então, no substrato, a gente vai colocar neutrófilos ali, né? Então, vamos supor que aqui a gente tem um neutrófilo com aqueles seus lobos, né, característicos, no substrato, para a gente fazer a pesquisa. A gente incuba esse substrato com o plasma no soro do paciente. Se o paciente tiver algum anticorpo que gruda no citoplasma do neutrófilo, ele vai fixar ali. Aí a gente revela isso com o quê? Com outro anticorpo
este anticorpo, que é grudado a uma molécula de fluoresceína, né? E aí isso vai ser olhado no microscópio com uma luz específica, e se houver essa combinação, isso vai produzir uma fluorescência que vai poder permitir identificar um padrão. Então, este método chama-se imunofluorescência indireta, certo? Neste método de imunofluorescência indireta, na pesquisa do ANCA, a gente tem dois padrões que a gente pode, na verdade 3, mas 2 são os mais importantes, né? Um deles é o padrão chamado C-ANCA, que é o padrão citoplasmático, ou mais corretamente, clássico, né? Que é altamente específico, como nós vamos ver, para a granulomatose de Wegener, né? E este anticorpo, ou melhor dizendo, este padrão é dado por um anticorpo chamado antiproteinase 3, que é o que dá este padrão C-ANCA. Existe o padrão P-ANCA, que é o padrão perinuclear, que é mais inespecífico. E pode ocorrer nas vasculites associadas ao ANCA, em todas elas, né? Sendo que nesses casos, esse padrão é dado pelos anticorpos antimieloperoxidase, tá? Mas também o padrão P-ANCA pode aparecer em outras doenças, doenças inflamatórias intestinais, hepatites autoimunes e assim por diante. Tá? E existem os padrões atípicos, que não englobam nenhum desses dois padrões, mas que eu acho que a gente não precisa se ater a isso. Eu aqui só dando um exemplo para vocês dos padrões de imunofluorescência do ANCA. Aqui à esquerda a gente tem o padrão C, que é o padrão clássico, que está, como nós vimos, mais associados ao Wegener, clássico ou citoplasmático. E aqui o padrão perinuclear, vocês veem que a fluorescência se atém mais à região perinuclear dos neutrófilos, enquanto aqui ela pega todo o citoplasma de forma mais homogênea. Certo? Só para vocês entenderem do que se trata isso aí. Muito bem, então vamos começar a falar da granulomatose de Wegener. Como eu falei, tem uma nova denominação que é a granulomatose com poliangiite, ou GPA. Como o próprio nome diz, é uma vasculite granulomatosa, né, do trato respiratório, que pode também afetar a parte renal. Então, o alvo básico do Wegener, eu vou chamar de Wegener para ficar mais fácil, né, é o trato respiratório, podendo afetar a parte renal. Geralmente é uma vasculite que acomete as pessoas com idade por volta dos 40 anos, com incidência igual entre os sexos. Uma incidência relativamente baixa. Todas as vasculites sistêmicas, na sua maioria, são de baixa incidência, né? E é uma vasculite que produz granulomas necrotizantes do trato respiratório, como eu já falei. Pode pegar em outros órgãos também, produzindo uma vasculite necrotizante de artérias e veias de pequeno e médio calibre, então uma vasculite arterial e venosa de pequeno e médio calibre. E no rim ela pode produzir uma glomerulonefrite, do ponto de vista histopatológico, que é uma glomerulonefrite chamada de Pauci imune. Por que isso? Porque tem poucos imunocomplexos evidenciáveis na biópsia, que geralmente tem uma característica focal e segmentar, mas pode levar a uma proliferação crescente, que é importante, e uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Quadro clínico, como em todas as vasculites que a gente tem comentado, os sintomas constitucionais novamente estão presentes, né? Geralmente numa fase inicial, precoce da doença, eles vão se instalando, até que se instala o processo vasculítico propriamente dito, né? Que envolve principalmente o trato respiratório, tanto superior quanto pulmonar. Então, o envolvimento do trato respiratório superior, inclusive dos ouvidos, né, pode incluir o quê? Quadros de obstrução nasal crônica, ulcerações, perfurações de septo nasal e sinusites de repetição. Isso é uma coisa bastante importante, né? É aquele paciente que começa a ter um quadro de obstrução nasal recorrente, sinusopatia, ele vai no médico, ele trata, toma um pouquinho de corticóide com antibiótico, melhora um pouco, depois de 2, 3 semanas volta a piorar daquele quadro e fica naquela situação onde ele nunca tem uma melhora completa do seu quadro respiratório superior. Epistaxes podem acontecer, otite média, perfuração de membrana timpânica, perdas auditivas, enfim, todo esse envolvimento do trato respiratório e auditivo superior é bastante frequente no Wegener, geralmente de cunho insidioso e repetitivo, né, que não melhora com tratamento convencional. Muitas vezes há também um envolvimento do trato respiratório inferior, particularmente dos pulmões. Então, um paciente que pode começar a evoluir com tosse produtiva, com dispneia, hemoptises,
nódulos e cavitações pulmonares que podem, inclusive, requerer um diagnóstico diferencial com infecções tipo tuberculose ou neoplasias. Tá? Mas lembrar que todo o trato respiratório pode ser afetado. Então, o paciente pode ter alterações inflamatórias da laringe, da traqueia, dos brônquios. Todo o trato respiratório pode ser envolvido pela granulomatose de Wegener, desde o nariz até os alvéolos lá embaixo. Quando há envolvimento renal, a gente tem um quadro de glomerulonefrite, como eu falei, rapidamente progressiva, muitas vezes evoluindo para insuficiência renal, mas palse imune do ponto de vista histopatológico. Quadros articulares podem aparecer em paralelo, né? Então artrites migratórias, oligopoliarticulares, e afecções oculares também podem acontecer. Então, às vezes, pacientes se apresentam com um quadro de proptose ocular por um pseudotumor orbital, quer dizer, um processo inflamatório que envolve a parte periorbitária e retroorbitária, e envolvimentos do globo ocular propriamente dito, né? Esclerites, ceratites e uveites podem eventualmente acontecer. E é uma granulomatose que pode gerar também ulcerações cutâneas e petequias. Tá? Então aqui um raio-x demonstrando um paciente com Wegener, nódulos e cavitações pulmonares aqui, né? Vocês veem aqui no pulmão direito um nódulo cavitado, com uma cavitação central, né? Vocês veem essas lesões com facilidade e claro que quando a gente se depara com isso, imediatamente a gente vai pensar na possibilidade de neoplasia ou tuberculose, que vão ser os diagnósticos diferenciais mais importantes desses casos. Aqui para ilustrar um paciente com uma proptose ocular, principalmente aqui nesse olho, né? Vocês podem ver que ele tem, né, uma proptose com um processo inflamatório periorbitário bastante importante. O diagnóstico do Wegener, ele envolve esses achados clínicos, né, que eu comentei, e, claro, a pesquisa do ANCA, né? Lembrar que um ANCA negativo não exclui a possibilidade de uma vasculite associada ao ANCA. Alguns pacientes podem ter o ANCA negativo sem que isso descarte o diagnóstico. No caso do Wegener, a grande maioria dos pacientes tem um ANCA positivo, geralmente no padrão C, no padrão clássico ou citoplasmático. Embora uma parcela um pouco menor possa ter o padrão P também. Então lembrar que o C-ANCA não é um padrão específico de Wegener. E lembrar, isso é importante, que no Wegener este padrão C-ANCA são dados por anticorpos antiproteinase 3. Tá? E uma coisa interessante especificamente do C-ANCA aqui no Wegener é que ele pode oscilar com a atividade de doença. Então quando o paciente está com Wegener em atividade, ele pode estar positivo com o tratamento. Se ele tiver uma remissão, o C-ANCA pode negativar. Tá bom? E, é claro, né, as biópsias de tecidos acometidos podem ajudar, então, de trato respiratório, de seio da face, ou de pulmão, eventualmente de rim, podem ajudar no diagnóstico também. Tá? O tratamento da granulomatose de Wegener deve ser feito de uma forma também relativamente agressiva, porque é uma doença que, se não for adequadamente tratada, ela é de evolução fatal. É claro que isso acontecia muito na época em que a gente não tinha nem corticoide, né, ou nem imunossupressor. Então o tratamento mudou completamente a história natural da evolução dessa doença. O tratamento inclui uma fase de indução e uma fase de manutenção da imunossupressão, mais ou menos como a gente vê no lúpus, que a gente vai abordar numa outra aula. Tá? Então, numa fase de indução da imunossupressão, o que a gente precisa usar? Corticoterapia, né, é o pilar do tratamento, né, para você enxugar a atividade inflamatória, sempre em dose alta, com ou sem pulsoterapia associada, dependendo do caso, como eu já expliquei. Em quadros muito graves, assim, de risco de vida, a plasmaférese pode ser usada também na indução da imunossupressão, para remoção dos autoanticorpos e tal. Em quadros pulmonares ou renais graves. Associadamente a isso, a gente tem que entrar com uma imunossupressão. Geralmente a gente usa ciclofosfamida, né, oral, ou também pode ser usada a ciclofosfamida endovenosa, em pulsos, né? Geralmente a gente usa 3 a 9 meses em média, tá, de indução com ciclofosfamida. Alternativamente, em casos mais leves, a gente pode usar o metotrexate ou o mofetilmicofenolato como indutores. Passada esta fase de indução de imunossupressão, a gente tem que fazer uma manutenção, né, com uma droga menos tóxica do que a ciclofosfamida. E o agente de escolha, nesse momento, passa a ser a azatioprina. Então, depois de 3 a 9 meses de indução, a gente troca o agente pela azatioprina, na dose usual de 1 a 3 miligramas por quilo por dia, né, por um tempo mínimo de 12 a 24 meses. Né, e nesse tempo a gente vai tentando baixar o corticoide gradualmente. Tá?
O rituximab é um agente imunobiológico anti-linfócitos B que pode ser usado também no tratamento do Wegener, tanto na indução quanto na manutenção. Tá? Então, em casos específicos, né, você pode usar também o rituximab nessa fase de indução. Né? Ou se você usou ciclofosfamida e você está tendo uma falha de manutenção com azatioprina, o rituximab pode ser usado também na fase de manutenção. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas só para vocês saberem que esse agente é importante também. É um agente comumente empregado no tratamento da artrite reumatoide, né? Mas ele também pode ser usado em outras condições. Alguns experts recomendam o uso crônico de sulfametoxazol com trimetoprim, que pode reduzir a colonização das vias aéreas por Staphylo aureus e, teoricamente, reduzir o risco de reativação da doença. Tá? Então, isso era o Wegener. Vamos falar um pouquinho da poliangite microscópica. A poliangite microscópica, que é a PAN com M de Maria no final, também é uma vasculite primária, só que, diferentemente do Wegener, é uma vasculite não granulomatosa. Ela não produz granulomas na parede dos vasos. Mas afeta mais ou menos os mesmos tipos de vaso, de pequeno e médio calibre, tanto arteríolas, quanto capilares, quanto vênulas. Ela é uma causa muito importante do que a gente chama de síndrome pulmão-rim. Né? O que é síndrome pulmão-rim? Seria aquele quadro que associa hemorragia alveolar e glomerulonefrite. Então, quando a gente tem um paciente com hemoptise, hemorragia alveolar e perda de função renal, a poliangite microscópica é a principal causa, o principal diagnóstico diferencial desse quadro, embora outras síndromes, como Goodpasture, possam dar isso, mas sem um envolvimento renal. Né? Mas eu não vou entrar no mérito da Goodpasture, porque ela não é uma vasculite. Né? Isso aí vocês vão ter numa aula específica com outro professor, muito provavelmente. É uma vasculite rara, com incidência igual entre os sexos. Né? E tem algumas semelhanças clínicas, né? Pelo fato de acometer vasos de pequeno e médio calibre, com a granulomatose de Wegener, e mesmo com a poliarterite nodosa. Né? Depois eu tenho uma tabelinha aqui para ajudar a gente a diferenciar. Do ponto de vista clínico, os sintomas constitucionais mais uma vez presentes, né, que acabam culminando com um acometimento frequente do trato respiratório inferior. Aí a gente vai ter com frequência não tanto nódulos e cavitações, como no Wegener, mas sim hemorragia alveolar. Né, porque a poliangite microscópica dá principalmente uma capilarite pulmonar com lesão da barreira alvéolo-capilar e hemorragia, com hemoptises e dispneia. Muito mais do que nodulações e cavitações. É a doença que mais causa sangramento respiratório alveolar. Os rins também podem ser afetados, como no Wegener, produzindo uma glomerulonefrite semelhante, paucimune rapidamente progressiva. Tá? No caso da poliangite, o sistema nervoso periférico é mais frequentemente acometido que no Wegener, produzindo uma mononeurite multiplex. A pele também pode estar acometida na forma de uma púrpura, e artralgias e artrites também podem acontecer. Então, o que vai diferenciar a poliangite do Wegener, principalmente essa história da questão da hemoptise, do sangramento respiratório baixo, né, e, eventualmente, a presença de quadro neurológico periférico, que não é tão comum assim no Wegener. Tá, o diagnóstico depende desses achados clínicos e, mais uma vez, da pesquisa do ANCA. Né? Então, quando você pede o ANCA, a grande maioria dos pacientes com poliangite vão ser ANCA positivos no padrão P, diferentemente do Wegener, que é o padrão C. E aqui, nesse caso, os anticorpos são antimieloperoxidase. Tá? E as biópsias pulmonares ou renais podem, eventualmente, também ajudar no diagnóstico. O tratamento é em todo semelhante ao da granulomatose de Wegener, que eu já expliquei para vocês. Indução, manutenção e tal. Tá? Não tem grandes diferenças em relação ao Wegener. Só para a gente fechar essa parte aqui dessas duas vasculites, uma tabelinha comparativa. Né? Aqui na primeira coluna, poliangite microscópica, granulomatose de Wegener e poliarterite nodosa. Né? Então, quais são os vasos acometidos? Tanto na poliangite quanto no Wegener, vasos pequenos e médios, tanto venosos quanto vasculares. E na poliarterite nodosa, geralmente artérias musculares de médio calibre. A poliarterite nodosa não tem acometimento venoso. Tá? A formação de granulomas acontece somente no Wegener, nas outras duas isso não acontece. Quadro pulmonar
é uma de capilarite pulmonar, na poliangiite e de nódulos e cavitações no Wegener. Na poliarterite nodosa, vocês lembram da primeira parte da aula, ela poupa os pulmões, então não é esperado um quadro pulmonar. Glomerulonefrite pode acontecer tanto na poliangiite microscópica quanto no Wegener, não acontece na poliarterite nodosa, que aparece o quê? Uma hipertensão renovascular, porque a poliarterite nodosa não dá glomerulonefrite, e sim um acometimento arterial intrarrenal, né? Que não aparece nas outras duas. O ANCA é positivo tanto na poliangite quanto no Wegener, mas é negativo na PAN, né, na poliarterite nodosa. A associação com hepatite B é na poliarterite nodosa, não nas outras duas. A formação de microneurismas também é na poliarterite nodosa, lembra daqueles aneurismas abdominais que a gente comentou. E a mononeurite multiplex é mais comum na poliangite microscópica e na poliarterite nodosa, muito rara na granulomatose de Wegener. Então fica um quadro aí para ajudar vocês um pouquinho na comparação entre essas três vasculites que podem, como vocês viram, guardar algumas semelhanças clínicas. E a terceira vasculite associada ao ANCA é a síndrome de Churg-Strauss, que também agora é chamada granulomatose eosinofílica com poliangiite, EGPA. Né? Ela é uma vasculite sistêmica também granulomatosa, né? Ela produz acometimento granulomatoso de vasos de pequeno e médio calibre, tanto arteriais quanto venosos. Né? E ela tem uma participação muito interessante de um grupo de células que são os eosinófilos. Então, geralmente, essa vasculite é de predomínio eosinofílico. Existe uma tríade que classicamente caracteriza a síndrome de Churg-Strauss, que é asma, eosinofilia e vasculite sistêmica, geralmente nessa ordem. Né? É um paciente que começa a ter um quadro asmático em um determinado momento da vida, evolui com uma eosinofilia importante, tanto no sangue quanto em tecidos periféricos, e a partir daí começa a manifestar os fenômenos vasculíticos propriamente ditos. Doença extremamente rara, 2 a 3 casos em cada 1 milhão de indivíduos. Eu, pessoalmente, vi muito poucos casos até hoje. Né? Incidência igual entre os sexos. E como eu falei, do ponto de vista histopatológico, é também uma vasculite necrotizante granulomatosa, mas existe, né, nesses granulomas uma infiltração tecidual muito importante por eosinófilos. Né? Isso chama muito a atenção. Como eu falei, tem 3 fases, né? O pródromo asmático, de doença alérgica, de vias aéreas superiores, pode ser asma ou mesmo uma rinite, por vários anos, que começa a evoluir depois com uma eosinofilia e acaba culminando na vasculite propriamente dita. Então, como é que é o quadro clínico? Aquela rinite alérgica, um quadro nasal de rinite, eventualmente polipose nasal, você tem instalação de pólipos na cavidade nasal de longa data, né? Na parte mais superior, como também uma história de doença de vias aéreas de cunho obstrutivo. Você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo ou isoladamente. Você começa a evoluir com uma eosinofilia que pode chegar até 60% do total de leucócitos periféricos, e aí faz o quadro vasculítico propriamente dito. Quais são os achados vasculíticos mais importantes? A parte pulmonar, então infiltrados pulmonares com hemorragia alveolar podem aparecer, neuropatia periférica bastante frequentemente, a glomerulonefrite também pode acontecer mais benignamente do que nas outras duas, mas assim, vários outros órgãos podem ser acometidos. Você pode ter acometimento cardíaco na forma de uma miocardite com ICC, acometimento cutâneo, acometimento isquêmico digital, acometimento articular, mas os acometimentos vasculíticos mais importantes são esses: pulmão, neuropatia periférica e rins. Tá? Você vê que todas essas vasculites envolvem pulmão e rim de alguma forma. Tá? O diagnóstico também é clínico, envolve a pesquisa do ANCA, lembrando que nem, assim, a positividade do ANCA é menos comum no Churg-Strauss, né? Ela envolve só mais ou menos 50% dos pacientes, no padrão P-ANCA também por anticorpos antimieloperoxidase. O tratamento é mais tranquilo do Churg-Strauss. Existem, eu não vou entrar no mérito disso, porque acho que não é necessário, mas existem alguns scores de gravidade, como aquele 5-factor score, tal, enfim, mas não vou entrar em detalhes nisso, porque não vem ao caso, mas são critérios de pior prognóstico desse paciente. Então, pacientes que têm um quadro mais brando, de melhor prognóstico, geralmente corticoterapia isolada resolve o assunto. Você vai desmamando o corticóide, o paciente fica bem, pode ser que ele nem tenha uma reativação depois. Mas em casos de pior prognóstico, ou que voltem a ter uma reativação na retirada do corticoide, existe a indicação de você associar um imunossupressor, né?
Geralmente, nesses casos, a gente usa azatioprina ou metotrexate. Né? Na fase mais aguda, se tiver um quadro muito grave, a gente pode induzir também com ciclofosfamida. Mas o micofenolato, o anti-TNF também pode ser usado, tá bom? Mas o que vale a pena lembrar é que é uma vasculite um pouco mais branda e, geralmente, né, e de tratamento menos agressivo. Então, com base nisso que a gente viu, vou colocar uma questão aqui no meio da aula para vocês. Acho que a gente consegue responder com bastante facilidade. Um paciente de 68 anos apresenta história há 6 meses de sinusite recorrente, estenose subglótica, surdez de condução e neurosensorial, nódulos pulmonares com cavitação e proptose. Qual é o marcador da provável doença? Que doença é essa? Granulomatose de Wegener, né? Acho que ninguém vai ter dúvida, né? Nódulos pulmonares, proptose, quadro respiratório alto. Né? Qual que é o principal marcador? Antiproteinase 3, FAM, anti-CCP, PPD ou mieloperoxidase? Antiproteinase 3. Então, alternativa correta, alternativa A. Certo? Você vê que essa questão da antiproteinase, às vezes, é exigida em prova. Então, é bom a gente saber. Muito bem, vamos falar agora da crioglobulinemia, que é uma outra vasculite também sistêmica, de pequenos e médios vasos, né? E que tem predileção por alguns órgãos, mas principalmente a pele. Por que ela tem esse nome? Porque ela está associada à presença no sangue de um grupo de anticorpos que a gente chama de crioglobulinas. Por que elas têm esse nome? Porque elas têm uma propriedade física de conseguirem se precipitar do soro a baixas temperaturas. Então, se você colocar o soro lá a 4 graus durante um certo tempo, você consegue isolar essas crioglobulinas, né, que são as responsáveis pelo surgimento da doença. Dado importante da gente lembrar, 90% dos casos são associados à infecção crônica pelo vírus da hepatite C. Isso é extremamente importante, tá bom? Então, tem uma relação muito importante com infecção pelo vírus C. A crioglobulinemia, ela pode ser idiopática, sem uma causa definida, tá? Pode, como eu falei, associado ao vírus C, mas não estar associado a uma outra doença de base, isso que eu estou querendo dizer. A gente chama isso de crioglobulinemia mista essencial. Mas existem alguns tipos de crioglobulinemia que podem estar associados a algumas doenças de base. Por exemplo, algumas neoplasias hematológicas, particularmente o mieloma múltiplo ou a macroglobulinemia de Waldenstone, né? Essas são doenças que podem estar associadas à produção de crioglobulinas. Algumas doenças do conectivo, né, podem estar associadas, por exemplo, lúpus, você pode ter eventualmente uma crioglobulinemia associada ao lúpus, é raro, mas pode ter. E infecções crônicas, como eu já falei, né, de hepatite C e outras podem ocorrer, mas a principal é a hepatite C. Tá? Então, lembrar que crioglobulinemia pode aparecer em pacientes com doenças hematológicas também. Então, quais são os achados clínicos mais relevantes? Como eu falei, é uma vasculite principalmente ligada à pele. Então, a púrpura palpável, principalmente em membros inferiores, semelhante àquela que a gente viu na vasculite de hipersensibilidade, pode ocorrer com bastante frequência. E outro achado que a gente vê com frequência é o fenômeno de Raynaud. Vocês lembram, né, o que é o fenômeno de Raynaud? É aquele fenômeno de alteração da reatividade vascular ao frio, principalmente, que pode induzir uma vasoconstrição exagerada. Então, o paciente pode ter uma mudança de coloração das mãos, principalmente na exposição ao frio. Né? Ele passa a ficar com a mão pálida, depois arroxeada, depois vermelha, pela vasodilatação reflexa, né? Por conta de exposição principalmente ao frio. Mas outras alterações cutâneas, tipo máculas, pápulas, úlceras, podem aparecer. Mas o mais importante é púrpura e Raynaud nesta vasculite. Quadros articulares de artralgias e artrites a gente vê às vezes também, principalmente artralgias. Mas o envolvimento do sistema nervoso periférico é frequente. Então, outra vasculite que pode causar neuropatia predominantemente sensitiva. Tá? Nos rins, a gente também pode ter glomerulopatia associada à crioglobulinemia, principalmente uma glomerulonefrite membranosa, levando a um quadro predominantemente de proteinúria, mais do que de hematúria, né, mais uma síndrome nefrótica, certo? Outros quadros podem ocorrer, então vasculite, sistema nervoso central, acometimento pulmonar, mas são mais raros. O que a gente tem que lembrar na crioglobulinemia é o quê? Pele, sistema nervoso periférico e rins, basicamente.
Os achados laboratoriais, obviamente, obrigatoriamente, incluem o encontro de crioglobulinas no plasma, né, uma condição sine qua non. O fator reumatoide frequentemente é positivo nesses casos, porque muitas dessas crioglobulinas têm atividade de fator reumatoide, quer dizer, são identificadas na pesquisa do fator reumatoide. O ANCA é negativo e a hipocomplementemia é frequente, então é uma vasculite geralmente hipocomplementêmica. Tá? O tratamento da crioglobulinemia é da causa de base, quando existe, né? Então da doença hematológica, se houver, ou da própria hepatite C. E dependendo da intensidade do envolvimento de órgãos, pode-se usar a corticoterapia em doses mais baixas ou mais altas. Né? Raramente a gente precisa usar imunossupressão, que vai ser um problema por causa da infecção crônica pelo vírus C, que frequentemente está associada ao caso. Né? E em casos muito graves de nefropatia ou neuropatia periférica, pode-se usar plasmaférese para a retirada dessas crioglobulinas circulantes. Tá? Mas geralmente o tratamento é tranquilo, corticoterapia em dose baixa. Uma coisa que eu esqueci de incluir aqui nesse slide, que me ocorreu agora, a gente também pode usar na crioglobulinemia o rituximab. Tá? Eu esqueci de mencionar isso, me ocorreu agora, eu peço desculpas a vocês de não ter incluído aqui, mas o rituximab, que é aquele agente anti-linfócito B, também pode ser empregado no tratamento da crioglobulinemia, principalmente quando tem um envolvimento renal mais grave, né? A gente pode fazer algumas doses, geralmente 4 doses de rituximab, 375 miligramas por metro quadrado, semanais durante 4 semanas. Tá? Esqueci de incluir aqui, mas vocês, por favor, anotem. Vamos falar um pouquinho então agora da púrpura de Enoch-Schönlein. Aqui ficou em letras minúsculas, mas é um nome próprio. Tá? A púrpura de Enoch-Schönlein é uma púrpura que o pessoal adora perguntar em prova. Tá? Então, das questões que eu vi de prova assim, de vasculite dos últimos 2, 3 anos, uma boa parte dela se referia à púrpura de Enoch-Schönlein. Eu acredito que vocês vão ter talvez alguma coisa disso na parte pediátrica, mas eu também vou introduzir esse assunto aqui para vocês. Tá? A púrpura de Enoch-Schönlein é uma vasculite sistêmica que envolve principalmente a faixa etária infantil. Tá? 90% dos casos dessa púrpura ocorrem abaixo dos 10 anos de idade. Pode aparecer em adultos, existem casos, mas não é o mais comum. Existe uma tétrade que vocês têm que lembrar dessa vasculite, que é a tétrade de púrpura, muito semelhante àquela púrpura de membros inferiores que a gente já viu, mas às vezes essa púrpura pode chegar até a região glútea, inclusive, artrite, dor abdominal e acometimento renal, glomerulonefrite. Né? Essa dor abdominal, com frequência, é um sintoma proeminente. Tá? Não é uma vasculite de incidência tão baixa em crianças, 135 casos por milhão, tá? E é a vasculite mais comum da infância. Tá? Na faixa etária da infância, é a vasculite mais frequente. Fatores desencadeadores dessa vasculite não estão muito bem estabelecidos, mas parece que algumas infecções de trato respiratório superior podem servir de gatilho para o surgimento da doença. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar do Enoch-Schönlein, IgA. Lembrar que é uma doença francamente associada com aumento de IgA, tanto no soro quanto nos tecidos. Então são pacientes que frequentemente têm IgA elevada, e na biópsia, na imunohistoquímica de biópsia de tecidos acometidos, a gente consegue revelar depósitos de IgA também, que é uma coisa fortemente sugestiva do diagnóstico. Tá? Os achados clínicos, novamente, sintomas constitucionais, principalmente febre, aquela criança febril, tal, que vem vindo com um quadro meio arrastado durante alguns meses, que começa a evoluir com uma púrpura. Geralmente essa púrpura pega mais membros inferiores e nádegas, é palpável e confluente. Eu vou mostrar aqui um slide depois. A dor abdominal também bastante frequente, num padrão meio de angina intestinal. O paciente come, fica com aquela dor abdominal, tal, que acaba depois melhorando. Artralgias e artrites de membros inferiores com frequência, e o acometimento renal se traduz por hematúria e proteinúria, quer dizer, uma glomerulonefrite propriamente dita, né? Caracterizando aquela tétrade que eu já falei para vocês. Então aqui um slide, um paciente com púrpura palpável de membros inferiores, né? Vocês veem que lembra bastante aquele aspecto que a gente já viu da púrpura de hipersensibilidade, né? Então, às vezes é difícil você diferenciar a causa só olhando para a púrpura. Você tem que olhar para o quadro clínico como um todo. Né? Critérios de classificação dessa púrpura.
Presença de púrpura palpável, início até 20 anos, angina abdominal e biópsia tecidual compatível, não? Com aquela história de IgA e tal. Né? 2 desses 4 critérios dão uma alta sensibilidade e especificidade, mas só para vocês saberem. Tá? Tratamento. Bom, assim, a púrpura de Enoch-Schweinlein, geralmente, ela é uma púrpura bastante benigna. Então, em casos leves, muitas vezes ela até acaba melhorando sem tratamento. A gente acaba usando um tratamento mais sintomático, por exemplo, um anti-inflamatório não hormonal para controlar a dor, artrite, as artralgias, enfim. Mas, em alguns casos mais severos, pode-se usar sim corticoterapia, não tem problema. Principalmente do ponto de vista articular e digestivo. Né? Existe uma eficácia controversa na nefrite e na púrpura. Mas em casos renais mais graves, os corticoides são usados sim. Tá? Junto com os corticoides, pode-se dar dapsona. Né? 100 mg por dia pode ser efetiva. Né? E em casos mais graves, do ponto de vista renal, né, com perda de função renal importante, né, com risco de perda definitiva de função renal, alguma coisa assim, pulso de corticoide com corticoides orais em dose alta mais imunossupressores podem ser usados, principalmente ciclofosfamida ou azatioprina. Tá? Mas lembrar que na maioria das vezes é uma púrpura de evolução benigna, que não exige um tratamento muito agressivo. Tá? Coloquei aqui no meio uma outra questão, para trazer aqui para vocês uma outra cobrança aí que costuma ser feita em prova. Os aneurismas das artérias coronárias se desenvolvem em até 25% dos pacientes não tratados durante a segunda e a terceira semanas de evolução em que doença? Púrpura de Enoch-Schweinlein, doença de Kawasaki, poliangite microscópica, arterite de Takayasu ou poliarterite nodosa. Alguém tem alguma ideia? Poliarterite nodosa, temos Kawasaki aqui, alguém dá mais? Não? Enfim, é a doença de Kawasaki, né? Esta doença é uma vasculite sistêmica também, de médios vasos, tá? Como a gente viu lá no começo, que também é uma vasculite exclusiva da faixa etária infantil. E afeta crianças menores de 5 anos de idade, com franco predomínio no sexo masculino, tá? É um quadro que também recebeu um nome de síndrome linfonodo-mucocutânea. Por quê? Geralmente a instalação na fase aguda da doença, nas primeiras 1, 2 semanas, é de febre, com racho cutâneo meio difuso, conjuntivite, mucosite e glossite. Quer dizer, todas essas mucosas do segmento cefálico são frequentemente afetadas pela inflamação. E, com frequência, se acham adenomegalias cervicais. Então, chamada síndrome linfonodo-mucocutânea. Isso numa fase mais aguda. Numa fase subaguda, que surge depois de 2 a 3 semanas de evolução, começa o acometimento vascular propriamente dito, né? Que pode acometer, como falei, vasos de médio calibre e eventualmente até de grande calibre. Então, artérias coronárias podem ser acometidas, a aorta abdominal, mesentérica superior e outras grandes artérias também, artérias de grande e médio calibre podem ser acometidas. Né? O grande problema do Takayasu é justamente a questão da coronarite, que pode levar a um rompimento, né, de aneurismas de artéria coronária ou mesmo oclusões de artéria coronária com infartos agudos do miocárdio. Tá? Mas como uma doença sistêmica, outros acometimentos podem aparecer. Então, muitas vezes são pacientes em que a gente vê um eritema palmoplantar importante, uma descamação periungueal e vários outros acometimentos, serosites, meningite asséptica, paralisias faciais, assim por diante. Mas o mais importante dessa síndrome é essa questão aguda da síndrome linfonodo-mucocutânea, com evolução para o acometimento vascular na fase subaguda, especialmente de artérias coronárias. Então aqui a gente tem uma imagem de uma criança com doença de Kawasaki, né, com um racho cutâneo aqui em tronco e região cervical e face, né, um racho perioral bastante marcado. Vocês veem aqui a mucosa labial desse paciente bastante permeada. Né, não sei se dá para ver aqui claramente no slide, mas tem uma língua em framboesa aqui, decorrente da glossite induzida pela fase aguda da doença. Tá bom? Tratamento do Kawasaki. O tratamento principal é com base em AS e imunoglobulina EV. O AS, em dose anti-inflamatória alta, 80 a 100 mg quilo dia, até resolução da febre, depois faz uma manutenção com 3 a 5 mg quilo dia durante algumas semanas.
E é recomendado o uso de imunoglobulina EV, que é uma medida que reduz a incidência de aneurismas coronários. Tá? Então a dose geralmente é feita 2 gramas por quilo em dose única, no momento do diagnóstico. Tá? Em casos refratários ou graves, pode-se fazer pulsoterapia com corticoide, né? E em casos de aneurismas importantes, com sintomas vasoclusivos, anticoagulação pode ser cogitada. Mas o pilar do tratamento é ácido acetilsalicílico e imunoglobulina. E para finalizar essa primeira parte, vamos... foi excluído um slide. Não foi excluído não. Então, só para lembrar vocês, desculpa, que aqui neste slide, né, que eu coloquei da questão, a resposta correta é doença de Kawasaki mesmo. Né, os aneurismas de artérias coronárias se desenvolvem realmente num número apreciável de pacientes não tratados durante a 2ª e 3ª semana, na fase subaguda da doença. Certo? Então, vamos terminar aqui esta primeira parte dando uma pinceladinha só sobre a tromboangiite obliterante, também é chamada doença de Buerger. Essa é uma vasculite mais vasoclusiva trombótica do que inflamatória propriamente dita. Né? É uma vasculite fortemente ligada com o tabagismo. Né? Então, pacientes... é uma vasculite que surge quase que exclusivamente em pacientes fumantes. E tem, como eu falei, um caráter muito mais trombótico e vasoclusivo do que inflamatório propriamente dito. É uma vasculite que pega as extremidades distais dos 4 membros. Predomina em homens, uma idade média de 35 anos, e causa fenômenos isquêmicos graves, importantes, de extremidades, muitas vezes, inclusive, com necessidade de amputações de extremidades. Né? Então, é um quadro de dor, uma dor isquêmica em extremidades, né? Uma dor muitas vezes refratária, que piora quando a gente eleva o membro, né? É uma dor claudicante, o paciente vai andar, tem dor, muitas vezes com cianose digital, formação de úlceras e necroses de extremidades, de polpas digitais, como a gente vê aqui nesse slide. Né? São imagens bastante dramáticas de necroses, né, de extremidades, como vocês podem ver aqui, tanto em mãos quanto nos pés. Às vezes essas necroses podem se estender proximalmente, inclusive, envolvendo todo o pé, parte da perna ou do antebraço. Muitas vezes isso requer, inclusive, amputação de extremidades. Tá? O tratamento da doença inclui principalmente o que? A cessação do tabagismo. Isso é absolutamente obrigatório. Né? A gente acaba nem usando tanto corticoides nesses casos, porque a gente não tem um fenômeno inflamatório propriamente dito. É um fenômeno mais vasoclusivo mesmo. Né? Então aí entra o aquecimento de extremidades, o uso de bloqueadores de cálcio, a pentoxifilina, antibióticos em caso de infecção e intervenção cirúrgica, como eu falei para vocês, eventualmente envolvendo amputações de extremidades. Tá? Isso é só para dar uma pincelada, porque nem é realmente uma vasculite de cunho inflamatório, mas só para vocês saberem, eventualmente pode cair aí em alguma prova. Bom, finalizando essa parte da aula, então, vamos retomar aquelas 2 perguntas que eu deixei no início da aula. Então, vamos repetir a pergunta aqui. Uma menina de 9 anos de idade apresenta surgimento de lesões purpúricas, principalmente na face extensora dos membros, edema e dor nos tornozelos e dor abdominal intensa seguida de vômitos. O primeiro resultado de exame é o hemograma, normal. A respeito do caso, assinale a alternativa incorreta. Qual que é, na opinião de vocês, o diagnóstico desse caso, antes da gente examinar? Enoch Schoenlein, né? Quer dizer, uma menina abaixo dos 10 anos de idade, com quadro de púrpura, artrite e dor abdominal. Né? Quer dizer, deixa eu ver aqui, peraí. É púrpura, artrite e dor abdominal, exatamente. Ela só não tem aqui, pelo menos mencionado, o quadro renal. Né? Mas só com desses 3 achados e pela epidemiologia da idade, a gente tem que suspeitar, sim, de um Enoch Schoenlein. Então, qual a alternativa incorreta acerca da doença? A. Trata-se de vasculite mais frequente na infância. De fato, como eu expliquei para vocês, uma incidência de 135 por milhão, quer dizer, uma incidência relativamente alta e a mais frequente na infância. B. O quadro pode evoluir para abdômen agudo? Pode. Você pode ter infartos mesentéricos graves com perfuração de alça e ter um abdômen agudo vascular ou eventualmente perfurativo. Isso pode acontecer. São casos dramáticos, raros, mas pode acontecer. C. Tem indicação do uso de corticosteroide? É uma alternativa relativamente discutível, né? Porque, como eu falei para vocês, isso depende muito da gravidade do caso. Se a dor abdominal é intensa e você acha que o quadro é mais dramático,
e o corticóide a gente sabe que tem impacto no controle da angina intestinal, valeria a pena sim introduzir. Então, na minha opinião, a alternativa C é uma alternativa correta. B. Para a confirmação diagnóstica deve ser realizado um mielograma. Não há, né, necessidade de você fazer mielograma uma vez feita a suspeita de Inox-Schweinlein. Como eu falei, a gente pode colher, né, exame de urina, VIGA, eventualmente biopsiar um tecido acometido, mas mielograma para confirmação diagnóstica não seria o caso. E pode ocorrer acometimento visceral? Obviamente sim, a gente sabe que pode dar quadro renal e intestinal, além da pele e das articulações. Então, aqui a alternativa correta, aliás, a alternativa incorreta, né, que deve ser assinalada, é a alternativa D de dado. E a outra questão. Considere as doenças glomerulares. Aí ele fala mais de doença glomerular mesmo, não fala de vasculite, né? Mas eu achei legal incluir essa questão aqui. Considere as doenças glomerulares mais comuns que se apresentam como glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, doença 1. Hemorragia pulmonar com anticorpo antimembrana basal. Na opinião de vocês é qual? Good pasture, né? Como eu falei, não abordei essa doença porque não se trata de uma vasculite propriamente dita, né? Mas é uma doença onde o desenvolvimento desses anticorpos antimembrana basal frequentemente leva a uma lesão da membrana alvéolo capilar com hemorragia pulmonar secundária. Tá? Então, a primeira é a síndrome realmente de Good pasture. 2. Envolvimento das vias aéreas superiores e inferiores com ANCA-C positivo. Muito fácil, né? Eu bati muito nessa tecla. ANCA-C é um padrão encontrado na granulomatose de Wegener, né, com mais frequência. Então, a 2 é Wegener. E 3, dor abdominal com IgA sérica aumentada. Ficou muito fácil, né? É a púrpura de Enoch-Schweinlein. Então, a resposta correta aqui é a resposta E. Né? Quer dizer, granulomatose de Wegener é a 2, Enoch-Schweinlein 3 e Good pasture é a 1. Tá bom? Só comentando uma coisinha aqui, falando de ANCA, tá? Para a vida prática. Se vocês acharem necessário solicitar o ANCA para um paciente, nunca peçam P-ANCA ou C-ANCA, porque isso é o resultado do exame. Peçam pesquisa de ANCA, né? Que é aí o padrão P, C ou atípico, é um padrão que vem no resultado do exame. Você vai pedir a pesquisa de ANCA, tá bom? Só uma dica prática, que às vezes a gente vê umas coisas por aí meio estranhas, mas enfim. Eu fico depois à disposição de vocês para algumas dúvidas, vocês podem enviar e eu respondo no início da próxima aula. Então vamos fazer uma pausa agora de 10 minutos e a gente volta com febre reumática, com um assunto um pouco mais light. Obrigado.